Então, falar aqui com o nosso entrevistado, para a gente poder compreender o que está acontecendo. Essa onda de calor que atingiu o Brasil durante a semana segue hoje, segue neste domingo. E eu falo agora com o Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo. Guilherme, você viu que a gente tem aqui até licença poética para citar poemas assim, bola de fogo, porque o dia está desse jeito. E aí eu quero saber contigo, lógico, até quando, hein, a gente vai ter de enfrentar esse calorão? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elisa. Prazer estar aqui com você, tá? Então, esse calorão se estabilizou no começo dessa semana, principalmente ali pela Argentina, pelo Paraguai, né? E foi ganhando corpo no Brasil, ali afetando principalmente os estados do Sul, ali do Centro-Oeste. O Sudeste estava meio que escapando ao longo da semana do calor, né? Só que no final de semana, né, o calorão resolveu dar os ares aqui pela região Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, né? E chegou com muita intensidade. Como você mesmo disse, ontem São Paulo registrou 34,7 graus, é a maior temperatura em 81 anos de medição, para você ter uma ideia. A gente sempre tem que ter uma ideia de que março já é um período de transição, março já é um período de transição para o outono, a incidência de radiação solar já é menor, né? O dia já é mais curto, então, consequentemente, as médias de temperatura de março variam em torno de 31 graus, para amplas áreas do Sudeste e também para o Centro-Oeste e do Sul. Sul até um pouco mais reduzidas essas médias, né? Então, para você ter uma ideia, essas temperaturas que a gente está vendo agora são muito acima do esperado, né? Rio de Janeiro chegou ontem mesmo aos 38 graus, como você mesmo disse. Então, são quase 8 graus acima da média, temperaturas muito acima do normal. Esse calorão deve continuar conosco, principalmente até o dia 20, que marca a entrada do outono, né? A gente pode considerar também como o pico dessa onda de calor agora, no sábado e no domingo. Vai ser muito quente. Rio de Janeiro pode chegar aos 40 graus, como você mesmo disse. Capital Paulista pode ter recorde novamente, podendo chegar aos 35 graus. O dia já foi muito quente, o dia já começou muito quente. Ontem à noite, para você ter uma ideia mesmo, falando um pouco mais de São Paulo, estava 29 graus, 11 horas da noite. Temperatura muito elevada. Então, consequentemente, né, a gente deve seguir pelo menos até quarta-feira com esse calorão atuando conosco. As temperaturas devem ter uma aliviada a partir de quarta-feira, mas é importante ressaltar que vai ser um começo de outono, né, bem quente. Ô, Guilherme, já que eu citei aqui um poema bastante adverso e alguém vai ficar chateado comigo, deixa eu citar outro para fazer-te a pergunta. Cadê as águas de março, fechando o verão? Por enquanto, cadê aquela chuvarada prevista para março? Então, Elisa, a gente segue com essa condição de chuva, né? A partir do domingo, domingo para segunda, pode-se dizer assim, né? Essa massa de ar quente que atua conosco, ela deve perder um pouco de intensidade. Aí a pista já fica mais livre para formar aquelas instabilidades, que é a combinação do calor com a umidade que a gente tem ao longo do dia, tá? Então a gente pode ter as pancadas de chuva retornando, mas vai ser um final de março aí, né, um final do início de outono de muito calor e pouca chuva. Vai ser como foi marcado o nosso verão, né, de chuva muito irregular, chuva mais de pancada, né, e infelizmente a gente vai ter essa característica aí, né, nesse finalzinho de março, né, e início de outono. Guilherme, de todas as regiões do país, por exemplo, a gente tem o registro do sul com muito calor, um pouquinho caminhando ali para o oeste, sudeste também registrando muito calor. Qual dessas regiões deve começar a diminuir inicialmente esse calor? Então, já começou, o sul do Brasil foi fortemente atingido pelas chuvas ali ao longo dessa semana, tá? Foi muito quente, principalmente de segunda até quarta-feira, mas como a gente sabe muito bem ali, o sul do Brasil é uma região onde passam muitas frentes frias, né? Então, consequentemente, elas ficaram forçando a passagem ali, né? E não estavam conseguindo. Na sexta-feira veio uma frente fria um pouco mais intensificada e conseguiu ingressar e que até ela favoreceu para empurrar essa massa de ar mais quente aqui para o sudeste, né? Ali as chuvas voltaram de maneira significativa ao longo da sexta-feira. A região de Uruguaiana foi fortemente atingida ali, que é o oeste do Rio Grande do Sul. Mas as pancadas de chuva estão voltando gradativamente ali para a região sul. Embora tenha sido muito quente ontem no Paraná, a gente já nota o retorno dessa chuva, principalmente no sul. Consequentemente, a temperatura vai reduzindo um pouco mais, né? Porque a chuva mais intensificada vai amenizando esse calor forte, né? Então, consequentemente, o sul já está perdendo um pouco de intensidade, o
o Sudeste vai seguir com esse calorão pelo menos até terça-feira, porque a gente não vê um cenário de chuva muito intensificada para quebrar esse ciclo de calor. Como eu te falei, é basicamente aquelas pancadas de fim de tarde que a gente tem do calor do dia com a umidade, então pode ter aquela chuvinha, mas não acaba com o calorão que a gente está sentindo pelo menos até terça-feira. A gente está vendo, inclusive, imagem ali de Floripa. Vejam só, Florianópolis é um poema, né? Ali aparecendo mais distante a ponte Hercílio Luz, que faz a travessia entre o continente e a ilha. O barquinho maravilhoso a deslizar. Eu tô muito lembrando das músicas, gente. O que está acontecendo comigo assim? Ainda bem que agora eu tô lembrando das boas músicas, hein, Guilherme? Porque antes comecei com bola de fogo e não foi muito bom aqui. Floripa, neste momento, tá 29 graus, com máxima de 30. E a previsão é, de fato, com o que você está dizendo, de chuva, né? O tempo mais nublado, ou seja, calorão, porém já com as nuvens predominando no sul do país. E aí, ó, aparecendo também para corroborar com a informação de Guilherme. Caxias do Sul, Guilherme, bastante nublado, né, neste momento. Exatamente, choveu bastante ali pelo sul e também por Santa Catarina ontem. Paraná teve algumas pancadas de chuva assim mais intensificadas, mas não conseguiu aliviar o calor. Porque, como a gente sabe, o Paraná ele é uma transição ali para o Sudeste, né? Então, consequentemente, como essa massa de ar quente está estabilizada sobre São Paulo, pode-se dizer assim, com o seu centro ali, né? A região também do Paraná está sendo fortemente atingida ainda. As chuvas já voltaram, mas não consegue aliviar esse calorão. Já na Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com temperaturas bem mais amenas, pode-se dizer assim, mas principalmente o Paraná e todo o Sudeste com altas temperaturas. Guilherme, eu preciso agora encerrar, mas uma última dúvida muito rápida aqui que eu faço para você. Por qual motivo no Rio de Janeiro 60 graus de sensação térmica ontem foram às 10h20 da manhã? Porque a gente tem a impressão de que a máxima, assim, nossa, o pior momento é 2 da tarde, 3 da tarde. Como assim 10h20 da manhã a maior sensação térmica? Então, isso é bem interessante, tá? A umidade, ela varia como se fosse a temperatura. Nos momentos mais quentes do dia, a umidade ela cai bastante, tá? Então, geralmente pela manhã e à noite é onde a umidade está mais alta, entendeu? Então, a sensação de calor, ela é calculada temperatura e com a umidade, certo? Então, a umidade ela está mais elevada pela manhã e mais elevada à noite. Quando a gente tem essa variação, né, pode dizer, de temperatura, a temperatura ela já se eleva gradativamente, principalmente a partir das 7 horas, quando a gente tem mais incidência de sol, né? E o sol vai se elevando ao longo do dia e vai tirando essa umidade do ar. De manhã, a gente está com a umidade alta, as temperaturas já estão elevadas, porque a gente está começando com o dia muito quente. Então, quando a gente calcula a sensação térmica, que é a temperatura mais a umidade, geralmente a gente deve estar pela manhã com a umidade em torno de 80%, né? Calcula essa umidade elevada junto com a temperatura que já está muito elevada pela manhã, a sensação térmica vai lá para cima. Então a gente tem esse entendimento, né, de que pela manhã a sensação térmica é maior, à noite a sensação térmica é maior também, né? Mas geralmente nos horários de maior temperatura, a umidade relativa do ar, ela reduz, porque a temperatura mais alta, ela rouba essa umidade do ar aí. Muito bom, olha que legal poder ouvir você com as suas explicações, Guilherme, para a gente compreender essa sensação térmica de 60 graus ontem às 10h20 da manhã no Rio de Janeiro. Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo. Muito obrigada, bom domingo para você. Obrigado, Elisa, bom domingo para vocês. Obrigada, estava aqui entrevistando o Guilherme, vendo ali uma imagem de Búzios. O que é aquele lugar? Maravilhoso, né? Búzios com... Olha ali, quer ver? Até se tirar a tarja rapidamente, para a gente poder ver as pedras. O que é isso? Essa imagem que é um poema pra gente, né? Tá ali, ó, repetindo mais uma vez, é porque a imagem vem ali é praticamente de agora há pouco, tá? Mas a gente capturou essa imagem para vocês. Vocês estão vendo ali as pedras, a água transparente? Que maravilha, em Búzios, no Rio de Janeiro, neste momento para você, nesta manhã de domingo.